Opa, tudo bom? Aqui é o Ale Assunção, sou criador aqui do canal, da página no Facebook e também do programa Diabetes Descomplicada. Semana passada eu gravei uma aula falando sobre o jejum. Falei sobre 4 tipos de jejum, mas não falei sobre o jejum intermitente, para não deixar o vídeo longo e cansativo. Você pode assistir ela no link aqui da descrição aqui abaixo. Mas hoje a aula é apenas sobre o jejum intermitente. Então vamos lá. Jejum intermitente não é dieta. Se você ler ou assistir em algum lugar dieta jejum intermitente, você já sabe que é besteira. Isso não é verdade. Dieta tem a ver com alimentação, comida. Jejum é não comer, ou seja, é exatamente o oposto de dieta, entendido? Então vamos começar. Definição básica: é simplesmente não se alimentar por um determinado período de tempo. Esse exemplo simples e básico: não tomar café da manhã. Se você pular o café da manhã, você estará fazendo jejum até o almoço. Simples. Ou então você pode pular o almoço ou quem sabe o jantar. Você não faz todas aquelas 5, 6 refeições diárias. Você faz apenas 3 ou 2. E o restante do tempo você estará em jejum por períodos intermitentes de tempo. Pode ser feito todos os dias, 2 vezes por semana, 3 vezes. É você quem decide. O que muita gente não se dá conta, mas na verdade nós já sabemos há séculos. Como Philip Paracelso, um dos pais da medicina moderna, escreveu: jejum é o melhor remédio. Entre os períodos de 52 e março de 58, o Dr. James McCarran tratou 715 pessoas doentes, basicamente com jejum. Dentre as doenças: obesidade, pressão alta, diabetes, doença renal, asma, câncer e muitas outras. Após esse período, o médico explicou que os resultados não foram melhores porque muitos pacientes não puderam fazer pelo tempo necessário. E mesmo assim, os resultados foram: 294 curaram ou tiveram uma completa recuperação, 360 melhoraram sua condição médica e apenas 61 pessoas não apresentaram melhora. Isso significa que 88,4% de todas as pessoas doentes melhoraram suas condições de saúde ou se curaram completamente. Esse conhecimento, esse poder de cura do jejum, é conhecido há muito tempo. Porém, hoje em dia, não é isso que nos ensinam, não é mesmo? Hoje praticamente nos obrigam a fazer 5, 6 refeições por dia. Coma de 3 em 3 horas, nunca pule o café da manhã. Deixa eu te contar um segredo. Nada disso tem base científica. Nada. Essas besteiras que nos passam hoje não foram comprovadas, é por isso que não funcionam. Prova que isso está errado são as epidemias de obesidade e também de diabetes. Tá doente? Ah, deve ser porque está comendo muito pouco. Come mais e nos empurram mais comida. Você precisa comer para crescer, para ficar forte. Isso não faz sentido. Pensa comigo por um instante. Quando você fica doente, por exemplo, tente lembrar da última vez que esteve doente. Você tende a não sentir fome. Você perde aquela vontade de ficar toda hora beliscando um lanchinho aqui e outro ali. E isso é completamente natural. Em situações como essa, o que precisa ser feito é prestar atenção ao nosso corpo. Se não estou sentindo fome, é por alguma razão. O nosso corpo ele é inteligente. O problema é que fomos forçados a comer quando estamos doentes. O que acontece é que quando você come, você obriga o corpo a disponibilizar energia para a digestão, para processar a comida, ao invés de usar essa energia para resolver o problema e se curar. É por isso que o jejum é um santo remédio. Ele deixa o corpo se curar. Ele deixa o corpo usar todas as forças e energia para acabar com a doença. Os nossos genes não são adaptados a comer tantas vezes por dia. Nós não evoluímos comendo com tanta frequência. Se analisarmos a nossa evolução, vamos nos dar conta que as tribos não tinham uma agenda alimentar certa. Eles não comiam a cada 3 horas. Eles comiam quando conseguiam caçar, pescar, coletar alguns frutos, raízes ou então folhas. Ou seja, era muito comum eles ficarem 2, 3, 4 ou mais dias sem comer. Eles ficavam em jejum bastante prolongado. Então sim, nós evoluímos dessa maneira e somos adaptados a ficar períodos de tempo sem comer. E não tem nada de errado com isso. Estamos adaptados ao jejum há milhares de anos. Não é de hoje. Eu já comentei na aula anterior sobre os benefícios do jejum. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre um deles, que é a clareza e o foco mental. Pensando na nossa evolução, faz todo sentido. Se olhar milhares de anos atrás,
As tribos, os caçadores e coletores, quando ficavam longos períodos sem comer, eles tinham mais foco e concentração na hora de caçar ou pescar o alimento. Eles ficavam mais alertas e conseguiam caçar o alimento com mais facilidade. A natureza ela é perfeita, ela é inteligente. Pensa comigo o seguinte: imagine que você está 2 dias sem comer no meio da floresta, com a sua tribo e você precisa caçar, encontrar um alimento. Se após 2 ou 3 dias sem nada para comer, você começa a ficar fraco, sem energia, você vai acabar morrendo. É isso que nos forçam a acreditar, certo? Quanto maior o período de tempo sem comer, mais fraco e menos energia nós temos. Porém, eu volto a repetir, a natureza é inteligente. Após 2 ou 3 dias sem comer, o corpo ele te dá energia, mais concentração e foco. Se você ficar sem energia, não vai caçar e vai morrer. A natureza e o teu corpo não querem isso. Por isso, em jejuns prolongados, as tribos caçavam e pescavam melhor. Então, na verdade, a ciência e a evolução nos mostram que é o oposto do que tenta nos empurrar goela abaixo. Em simples e curtas palavras, autofagia é o processo pelo qual o corpo se desfaz das células que não têm mais utilidade, não têm mais importância para o corpo. É uma limpeza. Esse processo é a limpeza das proteínas estragadas, assim como as células que estão com problemas, que não possuem mais utilidade ao corpo. É o corpo renovando os sinalizadores e transmissores que avisam quando está com fome ou não, quando o corpo está satisfeito. Quando comemos muito por vários anos, o corpo perde a sensação de saciedade e satisfação. É um dos motivos pelos quais tendemos a comer mais do que precisamos. É porque os nossos receptores e transmissores estão com problemas. E o jejum faz muito bem esse papel de reconectar os transmissores e receptores. Este é o tópico mais abordado aqui no canal, sem dúvida. Ao fazer jejum, o nível de açúcar no sangue ele não sobe. O pâncreas consegue regular a quantidade de insulina. E não preocupe-se, o nível de glicose vai ficar normal. Eu já expliquei sobre como o nível de açúcar fica normal sem comer. Olha na descrição aqui abaixo que tem o vídeo. O nível de glicose vai cair muito se você tem diabetes e toma medicamentos. Tomar a mesma quantidade de medicamentos e não comer, você estará correndo o risco de ter hipoglicemia. Se você for praticar o jejum intermitente ou qualquer outro tipo de jejum, converse com o médico. Ele precisa ajustar as doses de medicamentos, e isso deve ser feito antes do jejum. Ainda sobre o nível de glicose. Ter o nível normal de glicose ajuda a prevenir diversas doenças, como por exemplo o câncer. As células cancerígenas não conseguem metabolizar muito bem outras fontes de combustíveis. Praticamente usam apenas a glicose, ou seja, com muita glicose no sangue você está alimentando as células cancerígenas. Gordura visceral é aquela da barriga. Essa gordura é um perigo imenso e o jejum ajuda a eliminar essa gordura. O corpo sabe que essa gordura é inflamatória e causa doença, então ele dá prioridade em eliminar ela primeiro. Como fazer na prática o jejum intermitente? É muito simples, existem diversos protocolos e eu vou comentar sobre 3 aqui para você. Você pode escolher o que mais se encaixa na sua rotina ou então algum outro. 12 horas. É o mais simples, comum e fácil de fazer, ou seja, 12 horas sem comer. Por exemplo, jantar às 8 horas da noite e a próxima refeição, café da manhã às 8 do dia seguinte. Digamos que você foi dormir às 10, acordou às 6. Você ficou então 8 horas em jejum enquanto dormia. Apenas 2 horas antes de dormir e 2 horas antes do café sem comer. Não tem nenhum mistério, é super simples e básico. Este em particular é o meu preferido, tá? Eu já fiz outros vários protocolos, mas esse é o que eu consegui adaptar melhor. Ou seja, não comer durante 16 horas. Seguindo o exemplo anterior, é só pular o café da manhã. Jantar às 8, próxima refeição, almoço às 12. Esse protocolo é interessante porque você faz 2 das suas refeições numa janela de 8 horas, do meio-dia até o jantar às 8 para se alimentar. Sem nenhum mistério, né? 24 horas sem comer. De janta a janta ou então do almoço ao almoço. Se você nunca fez jejum, não é acostumado, não é indicado tentar ficar 24 horas sem comer. Você vai sofrer se tentar, será muito difícil. Comece pelo mais básico. Se a sua alimentação também não é correta e saudável, come várias vezes por dia, come bastante porcarias, também não é recomendado que tente fazer jejum. Será muito mais difícil e dolorido.
É preciso que você corrija a alimentação primeiro. O teu corpo está adaptado a se alimentar de açúcar, usar o açúcar como combustível. É preciso corrigir isso primeiro. Faça essa mudança primeiro. 1 ou 2 semanas de mudança alimentar, para depois sim ir para o jejum. Uma vez que o seu corpo se adaptou a queimar gordura, os hormônios se regulam e o jejum passa a ser uma prática muito mais simples e fácil. Então, o jejum intermitente é isso. É uma prática bem antiga, nós evoluímos fazendo, sabemos dos incríveis benefícios. Porém, nas últimas décadas nós esculhambamos com tudo. Inventamos essa besteira de ficar comendo o dia todo e essa besteira de comer toda hora virou comum. Mas não é normal. Isso é doentio, deixa as pessoas doentes e mata. E se você quer começar a implementar na sua rotina, na sua vida e colher todos os benefícios do jejum, é exatamente isso que é feito no programa Diabetes Descomplicada. Nele é feita a reeducação alimentar e aos poucos o jejum é introduzido na hora certa, para que você consiga emagrecer e reverter a diabetes tipo 2. É por isso que o Diabetes Descomplicado funciona tão bem. Ele traz os melhores benefícios com o menor esforço possível. E se esse é o seu objetivo, emagrecer ou reverter a diabetes tipo 2, assista a aula gratuita que está na descrição do vídeo aqui abaixo, para saber todas as informações do programa. Muito obrigado e até a próxima!